receber o professor Henrique Bottcher. Obrigado. Queria começar agradecendo ao Bruno e à Bruna pelo convite. Desculpa, estão me ouvindo? Bom, então o Bruno me convidou para falar sobre esse assunto do trabalho, né, teoria de corpos. E eu fiquei pensando então o que eu colocaria na apresentação, né, sabendo que a plateia teria formação eclética, né? Então eu optei por fazer uma apresentação bem simples, né? Evitei de escrever em equações complicadas, né? Equações a respeito da teoria de corpos, mas a ideia é que vocês tenham a oportunidade de fazer perguntas. Na verdade, o ideal seria que vocês pudessem fazer perguntas durante a apresentação, mas o formato aqui, o Bruno pede que sejam feitos após, então não tem problema, mas eu vou, né, falar brevemente e espero que vocês façam bastante perguntas, tenham bastante perguntas para fazer. Bom, então, me apresentando, estava aqui nessa primeira imagem que o Bruno postou, talvez, não sei se vocês conseguiram ler, mas eu sou do Instituto de Física da UFRJ e eu estudei na própria UFRJ, fiz graduação, mestrado, doutorado em Física lá e fiz um estágio de pós-doutorado também no MIT, nos Estados Unidos. Foi na época que eu comecei a trabalhar, faz 20 anos já, foi a época que eu comecei a trabalhar com cordas e supercordas. Eu já tinha estudado esse assunto no meu doutorado, mas ainda não trabalhava e foi nesse estágio de pós-doutorado que eu comecei a trabalhar nesse assunto. E desde então eu tenho trabalhado muito nesse assunto e acabou se tornando a minha especialidade, meu ganha-pão é esse assunto. Ok, então a ideia central da teoria de cordas é que, ao contrário do que a gente observa experimentalmente, quando eu falo observo, no sentido amplo da palavra, essa observação ela é feita através de instrumentos, né? A gente não realmente enxerga, né, as partículas que compõem a matéria, né, que compõem o nosso corpo, essa mesa, esse quadro. Então, vocês devem já ter estudado, né, no colégio, na faculdade, e a matéria é feita de átomos, moléculas, né, e os átomos se subdividem em elétrons, prótons e nêutrons, e na verdade existe um mundo de uma infinidade de partículas subatômicas, né, que existem no núcleo atômico, né, e eventualmente em qualquer lugar do espaço, mas que são mais raras de ser encontradas, essas partículas. Mas elas são objeto de estudo do que a gente chama de física de partículas. E a teoria de cordas, ela nasceu justamente para tentar explicar algumas coisas dentro desse mundo aí da física de partículas. Então é esse mundo atômico e subatômico, o mundo das coisas muito pequenas, tá? Mas isso também está conectado com o universo macroscópico, extremamente grande, tá? Como eu vou falar mais adiante. Bom, então, a hipótese central da teoria de cordas é que, ao invés de a gente pensar que essas partículas subatômicas elas são pontinhos microscópicos sem nenhum tamanho, elas na verdade seriam fios ou cordas que teriam algum tamanho. É claro que se fosse um fio de 1 metro, né, ou 30 centímetros, a gente poderia ver, né, essas partículas ou essas cordas, né? Mas na verdade o mundo subatômico é muito pequeno, né, é invisível para a gente não consegue ver átomos nem nada, né, do tamanho de átomos ou menor do que átomos.
e essas cordas elas também são invisíveis para os nossos instrumentos de medida, aparentemente, é o que a gente sabe até hoje. Então, a ideia seria substituir, né, as partículas, a ideia de uma partícula por um objeto estendido, uma corda. Tá? Eu vou, ao longo da palestra, explicar mais sobre isso e vocês podem também depois perguntar mais sobre isso. Bom, então, as partículas observadas na natureza, estou citando algumas aqui, né? Elétrons, então os elétrons são muito conhecidos, né? Estão na camada externa dos átomos, né? São super importantes na eletrônica, né? A química toda, né? É baseada em troca de elétrons, né? Os quarks, né? Não sei se vocês já ouviram falar nos quarks, eles são partículas subatômicas, eles compõem, né, os prótons e nêutrons. Os fótons, né? Os fótons são as partículas da luz. E essas partículas, né, do ponto de vista da teoria de cordas, elas seriam então vibrações da corda. A corda ela pode vibrar de várias maneiras. Né? Pode imaginar um exemplo mais simples, uma corda de violão. Dependendo de como você toca a corda do violão, a mesma corda, ela pode vibrar, produzir sons diferentes. Esses sons diferentes, né, nessa corda fundamental, essas diferentes frequências de vibração corresponderiam a diferentes partículas. Cada partícula seria uma frequência de vibração diferente. Essa seria a ideia central aí da teoria de corda. Mas como eu falei, essa corda é muito pequena e a gente não pode ver essa corda. Inicialmente, nos anos 60, quando foi inventada a teoria de cordas, se imaginou que a corda seria do tamanho de um próton. Um próton é bem pequeno, 10 elevado a menos 15 metros, é uma coisa muito pequenininha. É praticamente o que a gente consegue, o limite do que a gente consegue medir experimentalmente. Imaginou-se que a corda seria do tamanho de um próton, né? Mas as experiências que foram feitas nos anos 60 e 70 com aceleradores de partículas, esses aceleradores são experiências de colisão, né? Você usa campos eletromagnéticos para acelerar uma partícula, por exemplo, pode ser um elétron, por exemplo. Você acelera essa partícula e faz ela colidir com uma outra partícula, poderia ser um próton. Essa é uma experiência famosa, a colisão do elétron com o próton. E nessa experiência, foi realizada muitas vezes nessa data, no final dos anos 60 e início dos anos 70, se verificou então que o próton então era constituído de cordas, não dava para ver uma corda dentro dele, mas apareciam partículas pontuais, pontiformes, dentro do próton. E depois foram identificados como os quarks, que eu tinha falado há pouco. Então, assim, a teoria de cordas tinha nascido para explicar o que era o próton, o nêutron e tal, mas não se viu uma corda ali. Então, conclusão, né? Ou a teoria de cordas estaria errada, né? Ou então a corda teria que ser muito menor do que a gente imaginava inicialmente. Né? Então, muita gente achou simplesmente a teoria está errada, outras pessoas mais persistentes, né? Não, vamos imaginar que a corda é menor ainda e ela pode explicar coisas menores, como o quark e outros objetos menores. Uma característica muito importante da teoria de cordas é que ela unifica as interações fundamentais que a gente conhece na natureza. Então, as interações fundamentais, eu listei aqui, vocês devem conhecer, eu vou ter ouvido falar nelas. São 4 interações fundamentais. A interação que a gente conhece há mais tempo, né, é a interação gravitacional. Todo mundo experimenta essa interação, né? Nós sentimos o nosso peso, né? A gente dá um pulinho, né? A gente sente, né? Vamos ser atraídos pelo campo gravitacional da Terra. A interação eletromagnética, que é a combinação da eletricidade, do magnetismo e da óptica. Essas interações que aparentemente a gente pode imaginar, a eletricidade é uma coisa, o magnetismo é outra, e óptica então não tem nada a ver. Na verdade, essas 3 manifestações, né, 3 ramos, vamos dizer, da física clássica,
Na verdade, elas podem ser descritas por um único conjunto de equações. Eu pensei em botar as equações aqui, mas depois desisti. Por um único conjunto de equações, são as equações de Maxwell. E a eletricidade, o magnetismo e a ótica, então, podem ser descritas de maneira unificada. Né? Então, como é que a ótica pode entrar nessa história aí? Bom, eletricidade e magnetismo parecem coisas muito diferentes também, né? Por exemplo, a experiência que a gente talvez tenha com eletricidade, né? Uma experiência que a gente sugere quando está começando a estudar ciência, no ensino fundamental, é passar um pente no cabelo ou atritar uma régua numa panela e tentar atrair pedacinhos de papel, né? Bom, alguém já fez essa experiência? Então, uma experiência que a gente tem, televisão daquelas antigas de tubo, né? Quando você aproximava a mão ou o cabelo, atraía também, não sei se vocês já experimentaram isso. E esse é o tipo de experiência que a gente tem com a eletricidade. Bom, levar um choque numa tomada, basicamente com ímãs, né? Mas, tem uma certa semelhança, porque um atrai papel, outro atrai ímã e tal. Mas, fora isso, são bem diferentes, né? Mas, na verdade, se demonstrou que uma corrente elétrica, ela é capaz de mover uma agulha magnética. Né? E a agulha magnética está alinhada pelo campo magnético da Terra. Então, a eletricidade provoca campo magnético. Depois se descobriu que campos magnéticos também provocam correntes elétricas. Então, com isso estava descoberto o eletromagnetismo. E como é que a ótica entra nessa história? É porque uma equação que deriva dessas equações do eletromagnetismo, chama-se equação da onda eletromagnética, essa onda que foi mencionada na palestra anterior. A onda eletromagnética, a onda de rádio, né, a onda de televisão, permeia. A gente não precisa produzir essas ondas do Sol, por exemplo, produz essas ondas. E o que o Maxwell descobriu é que essa equação da onda, ela tem uma velocidade característica, a velocidade de propagação da onda eletromagnética. Ele descobriu que era igual à velocidade da luz. E aí ele postulou naquela época que a luz deveria ser então uma onda eletromagnética. Então, com isso, a eletricidade, a ótica e o magnetismo foram unificados num único ramo da física. Outras interações menos conhecidas devem ser para vocês, devem ser as interações nucleares, forte e fraca. A interação forte ela é muito importante porque ela mantém os prótons e nêutrons presos dentro do núcleo. Ela é uma força atrativa entre prótons e nêutrons. Muitos prótons, né, vocês estudaram no colégio, os prótons têm carga positiva. Então, se você colocar dois prótons juntos, eles devem se repelir, né? Mas como é que eles ficam juntos? Né? Ele tem uma outra força, que é mais forte, que é a força eletromagnética, né, de repulsão, que é essa força nuclear forte que mantém os prótons lá no lugar. Né? Ele também atrai os nêutrons, mantendo os nêutrons presos ali. E a força nuclear fraca, fiz alguma besteira aqui. E a força nuclear fraca é a força responsável pelo decaimento de núcleos pesados e radioativos. Ela produz vários tipos de radiação. Então, do ponto de vista da física, né, pensando em equações, coisas assim, essas quatro interações, né, elas são descritas então por equações diferentes, vamos dizer assim. Né? E existe uma certa semelhança entre as três últimas, o eletromagnetismo, a força nuclear forte e fraca, e a força gravitacional ela fica um pouco separada desse conjunto. Vou falar um pouco mais disso adiante. Mas a teoria de cordas ela consegue descrever de maneira unificada essas interações. Então, isso é uma característica muito importante da teoria de cordas. Bom, vou voltar então, esse é o plano geral aí que eu vou falar. Vou voltar então para o início do século XX. Eu não vou voltar tanto quanto na palestra anterior. Então, no século XX, na virada do século XIX para o século XX, surgiram os pilares da física moderna atual. O que a gente entende pela física hoje basicamente foi descoberto na virada do século XIX para o século XX. Claro que muita pesquisa foi feita, todo dia a gente está descobrindo coisas novas, né?
mas esses pilares da física não mudaram. Tá? Pode ser que mudem hoje ou amanhã, ou alguém esteja descobrindo que eles estão mudando, mas por enquanto esses são os pilares da física. Então, um dos pilares é a mecânica quântica, vocês devem ter ouvido falar na mecânica quântica, né? Alguém deve ter ouvido alguma palestra aí que você pode atravessar paredes, né? Usando poder quântico e tal. Eu não acredito nisso, não. E a teoria da relatividade. Esses são os dois pilares, então, da física. Toda a física, então, é baseada nesses dois pilares. É claro que você pode ter mais influência de um ou de outro em determinados ramos, né? Mas a física de hoje, ela se baseia nesses dois ramos. Bom, então, falar muito brevemente da mecânica quântica. Ela foi desenvolvida, então, foi necessária, né? Ser desenvolvida para justamente escrever aquela física que eu estava falando antes, que é da escala atômica e subatômica. Então, quando se descobriu que o átomo era composto de partículas como elétron, núcleo, né, com próton, se percebeu que a mecânica clássica, a mecânica newtoniana, a mecânica descoberta pelo Newton lá em 1600, 1700, essa mecânica que nos serve no dia a dia, né, que é o que a gente tem na prática, que serviu para botar o foguete na Lua, por exemplo, serve para construir um prédio, para fazer um carro se movimentar. Essa mecânica clássica, ela não funciona na escala subatômica, atômica e subatômica. Um elétron girando em torno do núcleo, ele não obedece à mecânica clássica. Ele tem um comportamento estranho para a mecânica clássica, que é a tal dualidade onda-partícula, vocês talvez não ouviram falar. Ele hora tem comportamento de partícula, hora tem comportamento de onda. Então, você já deve ter ouvido falar também que o elétron em torno do núcleo, ele não pode ser achado em qualquer lugar, mas ele tem certos lugares preferenciais, que são as camadas. Né? Então, isso, classicamente, isso não existe, só existe quanticamente, isso é uma consequência da mecânica quântica. Então, se descobriu a mecânica quântica, primeiro através dos postulados do Bohr, depois se desenvolveu realmente a mecânica quântica, para explicar esse tipo de física que era diferente do nosso mundo. Né? Isso é muito diferente do que a gente experimenta. Então, no nosso mundo, a gente não percebe esses fenômenos quânticos. Mas a existência da matéria, né, e a estabilidade da matéria, né, essa mesa aqui, né, vou bater na mesa aqui, a mesa é firme, né, eu dou umas pancadinhas nela, ela não desmonta, né. Porque os átomos, né, essa estrutura atômica é muito rígida, apesar dos elétrons ficarem voando lá em torno do núcleo, eles formam a matéria, né, esse prédio, nós, né, nós não nos desfazemos, né, que nem manteiga derretida, né. Isso então é parte da estrutura da matéria, mas a matéria é feita de coisinhas que não são coisas rígidas, são partes móveis, né? Isso então é explicado pela mecânica quântica. Então, vocês devem ter estudado em química, né? Talvez não em física, mas em